Carlos Ventura de Oliveira, sou natural da cidade de Bicas, paróquia São José. Minha mãe chama Aparecida de Jesus Ventura e o meu pai Gilson Antônio de Oliveira. Tenho 2 irmãos, o mais velho Douglas Antônio de Oliveira e o caçula Miguel Ventura de Oliveira. Bem, sempre tive contato em 2 paróquias, apesar de eu ser natural de Bicas, sempre frequentar Bicas, mas também tive muito contato também na cidade vizinha, Guarará, paróquia do Divino Espírito Santo, porque a minha avó frequentava lá, era tesoureira, também na época com o Padre Gil, em Guarará, em Bicas, Padre Cássio. Então o contato com esses 2 sacerdotes já começou a me criar um pouco esse desejo, essa vontade, sempre tendo em vista o zelo dos 2, o carinho que o povo tinha com os 2. Então ali começou a despertar um pouco o ser padre. Com o tempo foi passando, essa ideia ficou um pouco guardada no coração, mas sempre em alguns momentos voltava esse pensamento, esse questionamento, até que Padre Cássio, numa crisma a qual eu estava ajudando lá no ano de 2008, ele então me pediu, naquele momento tão bonito da celebração da crisma, para que eu viesse para o Seminário de Santo Antônio fazer o encontro vocacional. Ele achava que eu tinha as condições para poder entrar e ingressar no seminário, graças a Deus, então, ser sacerdote. No início eu relutei um pouco, mas aceitei o convite e creio que aqueles questionamentos, aquele sentimento inicial, ainda quando criança, despertou, cresceu e pude de fato ouvir o chamado do Senhor de uma forma mais plena aqui no seminário, o encontro do Dives, durante todo o ano de 2008. Então, com o contato aqui no seminário, com os padres formadores, na época ainda o então Padre João Justino, reitor, hoje Dom João, também Padre Roberto, hoje também Dom Roberto, Padre Ney, esses 3 sem dúvida me acolheram, me ajudaram muito a hoje e a cada dia eu poder estar dizendo este sim ao Senhor que me chama. Pois então, como eu disse, eu fiz o Dives em 2008, mas na época ainda não havia o seminário menor. Então fiquei ainda 2 anos de acompanhamento. Na época o propedêutico funcionava em Guarará, então acho que também Guarará tem um pouco ainda marcante, ter o contato ali com aqueles meninos que estavam começando. Lá então era o Padre Carlos Alberto, que era o formador. Então todo mês eu dava uma ida lá em Guarará, além do contato com a minha avó, mas mais presente na casa paroquial, com os seminaristas propedeutas que ali estavam. Ingressei mesmo no seminário, então, no dia 14 de fevereiro de 2011, numa celebração aqui presidida pelo Dom Gil. Éramos 6 propedeutas, hoje já temos 2 padres, o Padre Miguel e o Padre Emerson, e ali fomos então o nosso primeiro ano. Depois, em 2012, quando então comecei filosofia, fui convidado de uma certa forma a fazer um tempo em casa. Fiquei 9 meses fora do seminário e de fato falar que são 9 meses é muito significativo, pois foi uma gestação. Talvez eu pude escutar melhor o chamado do Senhor nesses primeiros anos aqui no seminário, mas pude dar uma resposta e amadurecer mais ainda essa resposta, esse chamado, durante essa gestação que eu tive fora aqui do seminário, esses 9 meses que eu tive em casa. Então, de lá para cá, fiz então toda a filosofia, que eu voltei em 2013, retornei para o seminário, continuei a filosofia, depois em 2016 iniciei a teologia, terminei agora no final deste ano. Estamos aí então para receber a ordenação diaconal, futuramente com a graça de Deus, a ordenação sacerdotal. Então o seminário tem essa grande importância, o significado de um crescimento espiritual e, sem dúvida alguma, uma transformação. Teve um João Carlos que aqui chegou no seminário, lá em 2011, que aqui entrou, e sem dúvida nenhuma está saindo um outro João Carlos. Então eu tenho uma gratidão enorme aqui ao seminário, crescimento não só espiritual, mas pessoal, comunitário, as ideias, então, da formação intelectual aqui dada, seja filosófica, seja teológica, nos ajuda a compreender as coisas que
que acontece no nosso meio de uma outra forma. Sem dúvida nenhuma, eu tenho muita gratidão a Deus por essa oportunidade que aqui Ele me concede. Sempre escutei aqui no seminário que, sem dúvida, a primeira proposta do seminário é formar padres, né? O seminário existe para isso. Mas se não sair padre, pelo menos um ser humano melhor, com certeza sai. E eu posso dizer isso, que eu saio, sem dúvida alguma, um ser humano melhor do que aqui eu cheguei, que eu entrei. Não tenhais medo. Devemos ter a coragem audaciosa de escutar a voz do Senhor que nos chama, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas tendências, apesar de tudo aquilo que somos. Deus conta conosco. Então você, jovem, que de uma certa forma sente esse chamado, tem essa dúvida, não tenha medo, né? Procure o seminário, procure um sacerdote, diga a ele dessa sua dúvida, desse seu questionamento, e deixe ser trabalhado para que você possa amadurecer esse chamado. Então, em primeiro lugar, não tenhais medo. Em segundo lugar, é que você possa se permitir. Às vezes nós lutamos muito e nos travamos, nos fechamos, né? Processo vocacional, para ser profundo, ser bem feito, bem vivido, nós precisamos nos permitir, se abrir, né? E o Papa João Paulo II, nesse seu discurso inaugural do seu pontificado, vai falar justamente isso. Não tenhais medo, escancarai as portas do seu coração. Ou seja, permita, né, que Deus, com os sacerdotes, né, com esses instrumentos, possa então trabalhar esse chamado que você sente no seu coração. Porto Seguro. Grande testemunho de unidade. A grande necessidade do mundo. Servo por amor. A Deus pertence. Uma escuta profética do Senhor. Minha terra de missão. O diaconato, nesse momento, tem representado para mim o início, né, de um novo ciclo na minha vida. Em primeiro lugar, tem esse sentimento. Sem dúvida alguma, né, em relação a ele, o serviço na caridade. Né? O nome diácono vai justamente dizer isso, né, o servidor por amor, né, por gratidão. Então, quero levar o diaconato, que de fato o meu é transitório, mas que a diaconia, de fato, ela não passe, para que eu sempre tenha no meu coração ser realmente esse servo por amor, esse servo por gratidão a tudo que Deus e até mesmo o povo de Deus fez e faz por mim durante toda essa caminhada. E agora, com o ministério diaconal, eu possa, né, responder a tudo isso que a mim até então foi feito. Então, resumindo, nesses 3 pontos, eu encaro agora o diaconato, em primeiro lugar, como início do ciclo, agora servindo a Deus e a igreja como ministro ordenado. Em segundo lugar, que a diaconia não passe, que eu sempre possa encarar tudo que a igreja me pedir como um serviço por amor. E em terceiro lugar, que eu nunca perca também a gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito em meu favor. É até difícil, né? São 9 anos aqui no seminário, muitas coisas aconteceram, eu poderia citar várias, mas aqui vou citar 2. A primeira, sem dúvida nenhuma, são os 9 meses que eu fiquei fora do seminário. A princípio, claro, né, a gente não entendia um pouco daquele tempo que eu precisei ficar fora, mas cada dia, cada momento que passa, eu percebo a graça que foi esses 9 meses de reflexão, de aprofundamento, de escuta, e depois então poder voltar ao seminário e continuar essa caminhada. Agradeço muito a Deus essa oportunidade dos 9 meses. E sem dúvida nenhuma, um momento que muito me marcou no seminário, me fez muito pensar na minha vocação e também na minha vida, no meu pessoal, foi a nossa entrega, a nossa oferta tão difícil que foi a vida do Marcos Paulo, quando então ele veio a falecer no dia 26 de fevereiro de 2016.
pude acompanhar todo o processo do final da sua vida, aquela última semana já no hospital, na UTI, até que entrando então em coma, até mesmo no momento da sua morte. O contato também com a família, isso também muito me marcou e muito me fez pensar, Mas a gente agradece a Deus a oportunidade de ter ficado com ele por apenas 21 anos, mas foi uma presença muito forte, muito marcante, e que ele lá do céu, onde ele está, do lado de Deus, possa sempre interceder por nós, que aqui ficamos e continuamos essa missão tão bonita que Deus nos confia. Sem dúvida nenhuma, a primeira palavra é meu muito obrigado. Se não fossem vocês de acreditar na minha vocação, de rezarem pela minha vocação, de sustentar a minha vocação, sem dúvida alguma eu não teria condições de estar aqui hoje. Sou o que sou por causa de vocês, porque vocês acreditaram, rezaram, me incentivaram e até hoje continuo. Então, muito obrigado. Naquilo que eu puder retribuir a partir de agora, acolhendo e recebendo a ordenação, eis-me aqui por vocês, e como o Papa Francisco sempre tem pedido nos seus momentos, rezem sempre por mim, mesmo agora e principalmente agora após a ordenação, que vocês possam continuar me incentivando, me ajudando, principalmente agora no poder da oração. Muito obrigado, Deus os abençoe. Sem tua mão a mim sustentar.